Olá! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que ocorre após a morte. É um tema que muitas pessoas divergem sobre ele. É um tema que dá muita polêmica, mas vamos ver à luz da Bíblia o que ela nos diz sobre este processo. Então permaneça até o fim conosco para descobrirmos juntos o que acontece quando falecemos. Primeiramente, nós temos que compreender que o homem é um ser tricotomo, formado por corpo, alma e espírito. Se nós removermos uma dessas três coisas, o corpo humano ele fica incompleto e a vida fica difícil de existir. Então vamos primeiramente compreender como essas coisas funcionam. Vamos ver como elas interagem. Primeiro, a prova de que nós somos tricotomos está na Bíblia. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou que precisamos manter corpo, alma e espírito preparados para a vinda de Jesus. Para nós entendermos como prepararmos estas três partes para a volta de Jesus, nós temos que primeiro compreender o que são elas e também compreender o que ocorre com elas quando nós morremos. Então vamos fazer uma tabela. O corpo humano, ele precisa do corpo, da alma e do espírito para se tornar um ser vivo. Vamos ver como funcionam essas partes enquanto estamos vivos e o que acontece com elas após a morte. Vejamos. Primeiramente, vamos ver o corpo e a alma. O corpo nós encontramos em Gênesis 2, verso 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Uma vez que Deus pegou o boneco de barro que ele formou e soprou o fôlego de vida em suas narinas, então o homem se tornou uma alma vivente. Então o corpo é a parte física das pessoas. Quando você aperta a mão de alguém, você está apertando uma parte do corpo desta pessoa. Quando você dá um abraço em alguém, você está abraçando o corpo desta pessoa. Então esse é o corpo. Neste mesmo verso nós também vemos a explicação da alma. Então a alma é o fôlego de vida, que foi soprado por Deus nas narinas do homem, fazendo assim com que ele se tornasse uma alma vivente. A expressão alma está empregada aqui para explicar o que acontece quando o fôlego entra no corpo. Então, o fôlego passando pelo corpo, entrando e saindo do corpo, faz com que o homem tenha vida. E essa é a nossa alma. Vamos agora ver o que é o espírito. Mais uma vez, vamos voltar para as Escrituras Sagradas. Também em Gênesis, no capítulo 41, verso 8, diz: Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Nesta narrativa de Gênesis, nós vemos que o faraó estava com o espírito perturbado. Vejamos, quando você tem um sonho, de preferência um pesadelo, é quando você tem o seu espírito perturbado. Se você tem um sonho feliz, você não vai se sentir perturbado. Mas se você tem um sonho assustador, isso sim vai perturbar a sua mente. Então a mente é o espírito. A capacidade de nós armazenarmos informações, aquilo que nos faz ser nós mesmos, aquilo que guarda o nosso caráter, aquilo que faz com que nós cometamos erros, que sejamos felizes, que sintamos as emoções. Isto é o nosso espírito. Então a nossa mente é o nosso espírito. Completamos assim então a tabela do ser humano. O corpo, a parte física, que podemos ver. A alma, aquilo que nos faz ter vida, ou seja, o nosso fôlego, a nossa respiração. E o espírito, a nossa mente, o lugar de onde vêm todos os nossos pensamentos. Vamos ver agora o que acontece quando a vida deixa um ser humano.
o que acontece com cada uma dessas partes. Primeiramente, vamos ver o que acontece com o corpo. Em Gênesis 3,19 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então o corpo, quando ele morre, quando a vida deixa o ser humano, o corpo ele retorna à terra, ele vira pó. O homem foi feito do pó, foi feito do barro. Nada mais justo de que retorne ao seu estado original após sair dele a vida. Então, o nosso corpo, a parte física, ele volta a se tornar pó. Vejamos agora o que acontece com a segunda parte, a alma, o fôlego de vida. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os versos 21 e 22, nós lemos o seguinte: então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz este menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Nós vimos nesse texto uma ressurreição realizada pelo profeta Elias, e diz que quando o menino voltou a respirar, então ele reviveu. Então, se a vida o deixou, ele para de respirar. Se a alma é a respiração, então a alma ela para de funcionar, para de existir. Só existe alma quando uma pessoa está viva, respirando. Se a pessoa parou de respirar, a alma ela para de existir. Vejamos agora o que acontece com a terceira parte, o que ocorre com o espírito quando uma pessoa morre. Lembrando que o espírito são os nossos pensamentos, é aquilo que nos faz ser nós mesmos, aquilo que está dentro da nossa mente. Então, mais uma vez, voltemos para as Escrituras Sagradas. Em Eclesiastes 12, verso 7, nós lemos: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Neste verso nós vemos que o espírito ele retorna para Deus. Então Deus, ele é a fonte de toda sabedoria, a fonte de todo conhecimento. É ele que nos dá pensamentos, é ele que nos dá sonhos, é ele que nos dá um futuro. Então, nada mais justo do que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, isso retornar para Deus. Por que retorna para Deus? Nós vamos falar daqui a um pouquinho. Para nós continuarmos compreendendo sobre este assunto, agora nós temos que ver duas opiniões, a de Jesus e a de Satanás, para nós entendermos o que acontece em relação ao que é falado no meio do mundo, para nós compreendermos por que existe tanta divergência sobre esse tema. Então precisamos ver o que Jesus falou sobre a morte e também o que foi dito por Satanás, o inimigo das almas. Vamos para as páginas sagradas ver primeiramente o que Jesus falou. Em Gênesis 2, 15 ao 17, nós lemos: e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então aqui nós vemos que Jesus, ele disse: olha, Adão, se você comer desta árvore, você vai morrer. Aquela árvore, nós sabemos que ela simbolizava uma obediência a Deus. Se o homem comesse, ele estaria desobedecendo a Deus. E a desobediência a Deus é considerada pecado. Então, se o homem pecasse, ele iria morrer. A morte ia chegar até ele. Então, Jesus, ele disse que se o homem pecasse, o homem morreria. Vamos ver agora o que falou o inimigo das almas. Voltemos para a Bíblia. Em Gênesis 3, 4 e 5 diz: a serpente disse à mulher: com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nós sabemos que esse texto é a maior mentira e a mais antiga mentira contada para os seres humanos. Foi como Satanás conseguiu iludir aos seres humanos. Foi como ele conseguiu fazer com que o homem traísse Deus. Ele disse que o homem não morreria. Então, se você acredita que após a morte a pessoa continua a viver
isto não é uma coisa que foi ensinada por Deus. Deus disse, olha, o homem ele vai morrer. Satanás disse, o homem ele não vai morrer. Então nós não somos imortais. Infelizmente somos pecadores. Se não fôssemos, viveríamos para sempre. Mas como pecamos, nós somos mortais. Agora nós passamos para a crença popular. Jesus disse, vocês irão morrer se pecar. Satanás disse, vocês não irão morrer se pecar. E muitas pessoas hoje acreditam realmente que quando uma pessoa morre, o espírito sai por aí andando, vagando, fazendo coisas que muitas vezes não são tão legais, né? Eles saem assustando, fazendo, como algumas vezes costumam dizer, cobrando assuntos pendentes. Então, vamos ver o que a crença popular faz que é incoerente. Veja só, uma pessoa, ela avistou um espírito, como se chama popularmente. Então, você viu alguém que já faleceu, a pessoa apareceu na sua frente. Qual é a sua primeira reação? Você vai dizer, oi, tudo bem? Há quanto tempo? A gente não se vê. E aí, como é que tá? Como é que é? O que acontece depois que morremos? O que você já viu? Para quais lugares você já foi? Você não vai dizer isso. A primeira coisa que vai acontecer com você são que todos os cabelos do seu corpo, não importa de onde sejam, eles vão subir. Você vai ter um medo terrível e vai querer sair correndo de lá o mais rápido possível. Então, de onde que isso é normal? Isso não é normal. Mas por que isso acontece? Por que a gente, às vezes, vê pessoas que já morreram, sejam em sonhos, sejam na nossa frente? Por que nós vemos isso? Vamos nos lembrar de uma história bem simples que nós vemos na Bíblia. No capítulo 18 de Gênesis, tem narrado para nós a visita que os anjos fizeram a Abraão. 3 anjos visitaram a Abraão, foi quando eles deram a promessa de que iria nascer Isaac, o filho de Abraão, né? E Sara sorriu. Nós conhecemos bem essa história. Se você não conhece, pode ler no capítulo 18 de Gênesis. Mas os anjos que vieram a Abraão, quando Abraão os viu, eles eram homens. Eles não eram anjos magníficos em poder, com asas, fazendo vários prodígios. Não, eles eram homens normais. Em seguida, se nós continuarmos lendo, nós vemos que 2 desses anjos, eles foram até Ló para tirá-lo de dentro de Sodoma antes que a cidade fosse destruída. E as pessoas daquela cidade procuraram os anjos para fazerem coisas erradas. Então, nós vemos que os anjos, eles têm uma habilidade, a habilidade de mudar de forma. Se você parar para pensar, toda pessoa que mente, ela se esforça para manter a sua mentira viva. Não é diferente com Satanás. Ele mentiu a primeira vez. Ele disse que se o homem comesse do fruto, pecasse contra Deus, não iria morrer. Então ele deve manter agora essa mentira, fazendo com que seus anjos tomem a forma daqueles que partiram e aparecendo em alguns lugares próximos de pessoas que eram conhecidas desses que faleceram. Ele assim faz com que a mentira continue a perdurar. Ele faz com que as pessoas continuem a acreditar na mais antiga mentira que foi contada ao homem, que é que o ser humano não pode morrer. Então nós vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre a morte. Vamos ver especificamente o que a Bíblia fala sobre a morte. Dessa vez nós vamos ler João 11, verso 11 e verso 13. E tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Nesse texto, nós vemos uma passagem bíblica bem conhecida por nós, a parte em que Lázaro morreu. Então Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam, acharam que Jesus estava falando: olha, Lázaro está dormindo. E aí eles pensaram: ah, mestre, então se ele está dormindo, ele está bem, né? Está feliz, porque uma pessoa doente geralmente não consegue dormir tão bem. Então os discípulos: não precisam se preocupar, está bem.
Aí Jesus teve que ser mais claro. Olha, Lázaro morreu. Então, Jesus, ele comparou a morte a um sono. Você já reparou que quando você dorme, você não sente nada? Se o sono for profundo, mais difícil ainda de você sentir alguma coisa. Aqueles que têm sono leve ainda conseguem ouvir alguma coisa, assim, muito longe, muito distante, sentir se alguém os toca. Mas quando o sono é pesado, nós não sentimos, não ouvimos, não sentimos cheiro nenhum. É como se não existíssemos. Assim é a morte. A morte é como um sono, como se nós estivéssemos dormindo. Agora, vamos ver o que ocorre após a morte. Em João 5, 28 e 29 nos diz: Não vos admireis disto, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Aqui nós vemos toda a junção do que falamos hoje. Quando Paulo disse em Tessalonicenses, para prepararmos o nosso corpo, alma e espírito para a volta de Jesus, ele estava falando desse texto em específico. Quando Jesus retornar à terra, todos os que já morreram ressuscitarão para receber finalmente a recompensa de acordo com seus atos. Aqueles que foram bons, que permaneceram fiéis, irão para o céu morar com Jesus. E aqueles que, infelizmente, negligenciaram a palavra de Deus, infelizmente receberão a sua condenação. Então, o nosso corpo, alma e espírito deve ser preparado para este dia. Por que o espírito retorna a Deus? Porque nesse dia todos receberão de volta a sua consciência, todos os corpos serão restaurados e toda a alma, que é o fôlego de vida, retornará para os seus donos. Todas as pessoas irão ressuscitar um dia para receber a sua sentença final. Então não devemos nos preocupar com o que ocorre após a morte, pois a Bíblia, ela nos fala, e é isso que acontece após a morte. Se nós permanecermos fiéis, nós ressuscitaremos para receber a vida eterna. Então que o Senhor possa nos abençoar para que estejamos preparados para esse dia. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu apoio, os seus comentários, que nós iremos responder o mais rápido possível. Então, muito obrigado por assistir até o fim e até o nosso próximo vídeo.